Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui Diogo da Autoparts. Muito obrigado, Diogão. Ô Rafael, eu que agradeço, tá? Obrigado pelo convite, o Rodrigo também. Espero contribuir com o tema aí e ajudar o mercado a ter menos acidentes aí esse ano. É isso aí, é isso aí. Todos Tema nós esperamos, né? Tão importante que a gente vem trazendo aqui cada vez mais, né Japa? Porque é um tema que vai muito além da perda financeira, mas é muita coisa envolvida, né? Vidas e vidas de terceiros que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo ali na rodovia. É isso aí, certo, galera. Japinha? E antes de começar nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Siga o Buoni nas redes aí. Valeu. Boa. Se você é do ramo de seguros de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. É isso aí. Valeu. E deixando um livro aqui de um grande amigo, Paulo Henrique Cremonese, O Seguro de Transportes, Temas Atuais, editora Roncarate. Tá aí, pessoal? Entre lá no site da editora Roncarate e adquire o seu exemplar. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no Insurecast no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio no ar, episódios assim como esse e outros mais incríveis. Inclusive, o nosso canal de shorts também está indo muito bem, com os cortes bem relevantes ali. Também comentem, deixem os comentários. Cara, qualquer coisa. E se você quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz? Patrocínio@insurecast.com.br ou entre em contato com qualquer um de nós dois aqui. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, fortalecer o canal? Tem o botãozinho aí do Valeu Demais, que sempre muito bem-vindo. Qualquer valor é de bom grado. Além disso, temos aqui a nossa carretinha. Quer ter sua logomarca aparecendo aqui na nossa carretinha, assim como a Autoparts, a Upper, a Access e a Crona? Entre em contato com a gente, que a gente negocia. É isso, Japinha? É isso aí. Obrigado, galera. Vamos lá. Bora. Aliás, falando da nossa carretinha, a nossa carretinha tá protegida ali com o sistema EBS, viu, ô Japinha? Sabe o que é isso, não? Eu conheço de carro, é a mesma coisa? O Diogão vai explicar pra gente. Boa. Já. Boa. E carreta é o nosso negócio, né? Prevenção de acidentes é o nosso DNA. Quando a gente fala de carreta, né, de semi-reboque, Rafael, é um veículo articulado, né? E uma curiosidade engraçada, o tombamento é uma exclusividade do sistema articulado, ou seja, de um veículo cavalo e carreta. Né? Os demais veículos, lá, um caminhão truque ou trucado, quando você tem um acidente que envolva um tombamento, primeiro ele teve uma colisão ou ele derrapou na pista. Né? No caso do cavalo e carreta, é um veículo que você tem ali uma dificuldade de você manter a estabilidade, né? Então o movimento do tombamento é onde a carreta puxa o cavalo. Né? Então esse é nossa praia, a gente tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês hoje aí. Legal. Mas antes disso, Diogão, conta um pouquinho da sua história, como que você veio parar nesse mercado aí? Bom, eu já trabalho há 20 anos na área de tecnologia, eu comecei trabalhando na Autotrac, né, uma grande empresa do mercado, e eu entendi que em dado momento da trajetória nós poderíamos somar mais para o mercado, né? Trazer resultados diferentes. E a nossa ideia com a Autoparts era realmente fornecer um serviço para o mercado, né? Atender uma demanda, atender uma lacuna de serviços. A gente está se deparando com uma mudança de cultura,
né? Tudo que a gente conhecia estava relacionado ao caminhão, à área de tecnologia, a parte de roubo, né? Os maiores sinistros no transporte estavam relacionados ao roubo, ou o mercado só olhava para o roubo, né? Então, de uns anos para cá, a gente está completando 10 anos esse ano, né? Dos últimos 2 a 3 anos, a gente teve uma explosão no nosso negócio, uma notoriedade muito grande, porque a gente vem falando já há 10 anos sobre acidente. Quando a gente passa na rodovia e veja um acidente que superaqueceu o freio, ou qualquer outro tipo de acidente, né? Quando a gente vai numa regulação ou num roubo, a gente consegue já identificar e mapear a dinâmica de como isso aconteceu. Uhum. Então a gente conseguiu ter uma experiência muito grande, né, com relação a isso daí. Como que é esse mapear a dinâmica, Diogo? O que que se percebe lá? Quais são os fatores que você leva em consideração? O acidente ele está sempre relacionado a alguns fatores. O primeiro dele é o excesso de velocidade, né? Não existe. Eu participo de fóruns globais e viajo o mundo. Estive recentemente na Europa. Existe um controle muito rígido na velocidade de um caminhão, por exemplo. Ele não foi preparado para andar em alta velocidade, né? Porque ele não tem estabilidade, outro não tem freio. E a gente tem uma diversidade no transporte. Hoje você tem, por exemplo, cargas líquidas, carga viva, você tem carga pendurada, você tem container. Então você tem diversos implementos onde cada um ele vai ter uma sistemática de direção. Pensa, por exemplo, um veículo agora muito na moda, um bitrem ou rodotrem, ou seja, antigamente nós tínhamos uma carreta, agora nós temos 2 ou 3, Aham. né? E em contrapartida, Rafael, a gente não tem hoje uma formação de motorista adequada, né? Um motorista que hoje ele dirige um caminhão articulado, um caminhão pesado, no final de semana ele pilota o carro dele. Ou seja, ele acredita que quando ele pega uma rodovia que a velocidade máxima é 120 por hora, ele vai poder trafegar com o caminhão aos mesmos 120 por hora. Sendo que ele não tem as mesmas condições de freio, de segurança ou de estabilidade. E aí que é o maior causador de acidente. Hoje, o número 1 em acidente está relacionado ao excesso de velocidade, Uhum. né? Ou seja, o motorista ele acelera o máximo que ele pode e ele não consegue contornar ali um erro de condução, ou ele não consegue ter uma frenagem, ou simples desviar de um buraco, por exemplo. Eu estava vindo na rodovia para gravar com vocês e eu vi vários veículos na serra com o pneu estourado, ou seja, você tem buracos na pista e simples desviar com uma carreta, imagine com um bitrem, com 3 carretas você já causa um acidente porque a carreta ela não tem essa estabilidade, né? Dá aquela chicoteada ali. É o efeito rebote que nós falamos. E aí a gente conseguiu, né, através dos nossos parceiros globais, transformar um veículo que não tinha estabilidade, não tem estabilidade, num controle rígido hoje de condução. Hoje a carreta, a gente brinca lá que a carreta ela conduz o motorista, né? Ela vai dizer ao ponto, por exemplo, se a velocidade que ele está naquele momento não é 120 por hora, mas pode ser até 20 por hora. É. A carreta ela começa a dar o tom da condução. Mas, Diogão, existe, obviamente que vocês estão trabalhando nisso, né? Mas hoje, estatisticamente, você tem noção, hoje os acidentes superam os roubos? É que faz tempo que eu não acompanho também essa questão do RCT e DC. Um tempo atrás, os acidentes estavam ultrapassando a quantidade de valores em roubo, né? Hoje, como é que... O que acontece hoje, Rodrigo, uma excelente pergunta, quando você tem lá um fenômeno do roubo, um sinistro de roubo, ele é vamos dizer assim, um sinistro meio que sob controle, que você tem um valor já determinado. A carga de 1 milhão, roubou-se, o prejuízo é de 1 milhão. O transporte, quando você tem R$1 milhão embarcado, primeiro que essa mercadoria vai ser automaticamente saqueada, né? Tá muito comum hoje nas rodovias, as pessoas não têm mais esse filtro, né, de não saquear a carga. E o outro motivo são os danos colaterais, né? Você imagina uma carga química, tá? Um produto químico inflamável, você tem lá a contaminação do solo, meio ambiente, você tem vítimas, né? A gente estava falando um pouco mais cedo sobre o que acontece mais no acidente. Você tem pessoas que perdem a vida no meio do acidente e outros prejuízos que, por exemplo, os danos agora com outros veículos ou com outras pessoas que estão passando ali. Então, o prejuízo ele é o que você está embarcado, mais os danos que o acidente vai adicionar Verdade. a um sinistro. Então, muitas vezes, o roubo a gente consegue ali com uma estratégia, ou com uma escolta, ou com um horário programado, você consegue. O roubo, ele vem de um planejamento, né? O bandido, ele planeja o roubo. O acidente, ele é um acaso, né? Ele acontece e você não está preparado ali para o incidente, né? Os danos adjacentes são maiores, né? Sim. Se tomba, que você falou, contamina, ou infelizmente envolve terceiros, né? Ou seja, a amplitude dele é maior, né? Em termos de acidente. Exatamente, Rodrigo. E o acidente, ele vai também, fora as vítimas, como a gente ressaltou,
ele vai trazer vários outros prejuízos, né? A perca do caminhão, o implemento, né? Você tem os prejuízos também do ativo da transportadora, né? Uhum. Mas E como que foi essa questão, Diogo? Que nem você falou, a gente foi junto com parceiros internacionais para trazer tecnologias aí para essa proteção. Como é que foram essas conversas? Como é que você chegou nessa galera? Essa galera estava interessada no Brasil, enfim. A gente hoje, como o mundo é globalizado, né? Inclusive os nossos parceiros são nacionais, né? Uhum. E existem soluções que são muito latentes lá fora. O que é engraçado, tá, Rafael, sendo bem sério com você, existem transportadoras globais, né, que atuam no mundo inteiro e que cada parte do mundo ela tem uma legislação a cumprir, né? Aqui no Brasil a gente, por exemplo, só usa cinto de segurança porque é obrigatório, tá? Você só não anda no limite máximo de velocidade porque tem lá as legislações de trânsito. Então, o que falta aqui no Brasil também com relação a isso é uma legislação muito mais forte. Então, o Brasil ele começou, né, os legisladores começaram a entender que o acidente não só aqui no Brasil a gente visa muito o prejuízo, né? O quanto o dano, quando a gente fala em uma seguradora, uma transportadora, Uhum. qual é o prejuízo que eu vou ter material? Fora do Brasil, a preocupação é muito com a vida humana, com o ser humano. Todos os dispositivos de segurança, desde o cinto de segurança, um airbag, ou dispositivos de condução, hoje você pega um carro de qualquer modelo, ele já tem um sensor anti-colisão, ele já tem um sistema que ele estaciona sozinho. Tudo isso ele foi projetado para que você minimize o risco de acidente, né? Que você pilote o veículo lá, os veículos que hoje têm condução autônoma, para que você chegue no caminho seguro Uhum. e o veículo ele vai seguir a trajetória de destino. Quando a gente se deparou, a gente foi participando de algumas feiras internacionais, a gente conheceu lá fora, por exemplo, o desafio do Brasil, como eu disse anterior, você ter uma pista esburacada, você ter um desafio de ter lá um pneu, ou ter lá alguém parado no acostamento e você desviar desse obstáculo. Fora do Brasil, a gente tem realidades como, por exemplo, gelo. Agora, recentemente, está tendo uma nevasca, você tem climas adversos, né? Você tem um problema climático. Uhum. Em determinados momentos do ano você tem um degelo, ou seja, você tem um excesso de água na pista que você tem a aquaplanagem. Então, quando a gente se deparou com um caminhão andando no gelo, na neve, e o nosso problema aqui no Brasil está relacionado a excesso de velocidade de buraco, a gente casou com o produto e falou, cara, é uma solução que a gente precisava. Então, em conversa com esses fabricantes de implementos internacionais, a gente demonstrou uma realidade do Brasil que estava muito associada aos prejuízos causados no transporte. A gente tem um mercado imenso, né? A malha rodoviária no Brasil hoje é uma das maiores do mundo, né? Tudo aqui se trafega por transporte rodoviário. Então, nesse contexto, a gente apresentou um cenário muito grande que hoje tem por volta de quase 30 mil veículos já com implemento. A partir do ano que vem, a gente está soltando quase 4.500 carretas por mês com um sistema anti-tombamento no mercado. Caraca. Então, a gente conseguiu convencer não só grandes executivos, uma indústria muito forte, uma empresa que tem mais de 100 anos no mundo, né? Tudo que se movimenta tem dispositivos aí conectados dos nossos parceiros. Uhum. Então, a gente mostrou um cenário muito positivo e por isso que a gente tem esses apoiadores Como hoje. é que ele funciona, esse sistema? Tá, o sistema ele faz o seguinte, Rafael, ele está fazendo uma leitura constante. Quando a gente fala de sistemas autônomos de condução, eles estão o tempo inteiro buscando situações onde vai acontecer um determinado acidente. Como você fala, por exemplo, sistema anticolisão, ele está o tempo inteiro lendo a faixa e quem está à frente. Quando a gente fala da carreta, né, do sistema da Smart Carreta que nós projetamos aqui, ele está o tempo inteiro lendo o solo, ele está fazendo o tempo inteiro leitura de inclinações laterais, acelerações ou velocidades. Como eu disse anteriormente, a carreta está o tempo inteiro vendo se o motorista está entrando numa curva com uma velocidade maior do que deveria ocorrer, Uhum. né? Ou qualquer situação de estabilidade, seja ela por na chuva, por exemplo, acontece muito acidente, né? Porque você tem lá pistas escorregadias ou derrapagem, ou em curvas, né? Curvas mais sinuosas. Também temos acidentes, por exemplo, hoje relacionado a buracos na rodovia ou microlombadas, né? Que você vai passando pela deformação das pistas, né? Como você tem um tráfego muito pesado, os próprios caminhões criam deformações, ou seja, como se tem uma carga instável, por exemplo, vou dar um exemplo de um container, né, que você tem uma carreta despadronizada com um implemento em cima. Quando você tem uma leve inclinação, é como se eu pegasse por exemplo, a gente dá muitos exemplos para que fique muito dinâmico, como se eu pegasse um elefante e fizesse ele descer uma roda. Ou seja, por mais que ele tenha força nas pernas, ele vai tombar porque ele tem um peso muito sobressalente vindo empurrando ele para frente. Entendi. Só voltando um pouquinho, legal essa questão da tecnologia.
Mas aí a gente volta para a questão muito da infraestrutura, né? Certo. A questão do buraco, que você deu exemplo, né? Um monte de pneu estourado, os caras encostando. A tecnologia, ela não vai conseguir suprir ou prever essas questões, né? Ou seja, depende muito de uma estrutura governamental para que essas rodovias ou de qualquer forma sejam elas bem sinalizadas ou com aquelas faixas, porque não adianta nada talvez você ter uma leitura de faixa num veículo se ela não está Faixa não tá pintada, pintada. né? Essa é uma excelente pergunta e a gente imagina também, por exemplo, fazendas, né? Nós temos aqui o agronegócio, o agrobusiness, Sim. que tem fazendas onde Estrada de você está terra. em estrada de terra. O que o sistema ele vai fazer, Rodrigo, quando ele sentir ali que tem uma instabilidade? Ele vai reduzindo essa velocidade desse veículo, né, desse implemento, pode ser uma carga viva, uma carga de boi ou uma carga com soja. Ele vai começar a frear a carreta e mostrar para o motorista que ele não consegue andar naquela pista, por exemplo, a 50 por hora. Que a velocidade adequada é 20, 30, seja 10 por hora. Ela vai o tempo inteiro conduzindo, mostrando para esse motorista que ele está com uma pista instável, ou seja, que não tem segurança, não está no nível alinhado de solo e que ele pode ter um risco ali tanto de derrapamento ou de colisão ou alguma outra situação. Então a carreta ela faz uma leitura fidedigna da velocidade e da qualidade do solo, seja se ele é sinalizado ou não, ela está sempre fazendo essas leituras. E aí ela bloqueia, entre aspas, o motorista de ultrapassar aquela velocidade, assim, Sim. de O cara vai acelerar mais. pisar e não vai conseguir. Exatamente, então ela tem atuação constante. Eu vou te dar um exemplo que é muito pertinente. Mesmo que você tentar pegar um veículo hoje novo e cantar pneu, por exemplo, o veículo ele não te permite você fazer algumas coisas. Aham. Essa tecnologia ela está associado a isso. Tá? Então, sempre que você quer fazer algo que vai colocar em risco o transporte ou a segurança, ela vai começar a poldar esse motorista. Inclusive, tem motoristas que relatam para nós que tem a tecnologia e falam, poxa, eu percebo na curva a carreta freando sozinho, ou seja, ele sente a frenagem da carreta. Ou eu só consigo desenvolver uma velocidade quando eu alinho o caminhão com a carreta. Né? Então, Isso era uma boa pergunta, o Diogo. Porque assim, ou então hoje existe como se fosse um sensor de alinhamento ali das carretas, uma linha de eixo, por exemplo. sim. Você tem a tecnologia para dizer se aquela linha de eixo está totalmente alinhadinha para poder seguir em determinada rota, porque a gente tem estradas aí no Brasil que muitas vezes vão ser entregues aí grandes máquinas, vamos dizer assim. Claro. E às vezes a estrada não tem nem acostamento, né? É pista única para aquela linha de eixo passar. Se pisar fora da pista, ela já puxa tudo. A maioria dos acidentes, assim, que falam muito é isso, né? Você tem um desnível Da pista da ali. pista ali, né? Sai um pouquinho. Você tem as valas, né? Hoje você tem lá para escoamento da água, você tem valas. Então, e isso a gente tem corrigido também, tá, Rafael? Com, às vezes, treinamento com os motoristas, tá? Você não tem como trafegar próximo a uma vala com inclinação com um veículo, como eu te falei, pesado. Ele vai inclinar, seja a própria lei da gravidade, a gente tá falando da física, né? Você vê tantas coisas, eu sou inclusive advogado, tantas coisas que a gente teve que estudar para, por exemplo, ensinar o motorista hoje a ter uma melhor condução, a ele conduzir o veículo nos limites saudáveis da profissão. Então, é a mesma coisa, ele vai fazer uma curva, ele tem que projetar o tamanho específico da carreta, ou sempre que houver uma pista muito inclinada, ele tem que evitar esse acostamento. Né? O equipamento ele vai atuar sempre que ele estiver em velocidade, em movimento, e vai corrigindo ali os eixos, as rodas, uma por uma, ou seja, ele faz uma leitura de todas as rodas e vai fazer todo o equilíbrio para que não ocorra. Agora, infelizmente, a gente tem acidentes onde o motorista ele dorme ao volante e atravessa a rodovia, ou ele realmente tem uma colisão e aí acontece um acidente, por consequência, o tombamento, tá? Mas realmente, num limite saudável da profissão, onde ele está dirigindo e simplesmente está com excesso de velocidade ou com um erro de condução, o sistema ele vai corrigir 100%, e a gente completou aí quase 17 anos do produto sem incidentes relevantes que foram ocasionados pela falha do equipamento. Né? Então você tem colisões, você tem outros tipos de acidente que por consequência, ou às vezes ele atravessa a pista ou cai numa ponte, aí realmente é algo que nenhuma tecnologia vai conseguir atuar. É mais para aqueles tombamentos que o cara entrou com a velocidade errada na curva, vamos dizer assim. Aí o sistema dá aquela corrigida para não tombar.
Principalmente assim, ele não consegue mais entrar numa curva da forma como ele fazia anteriormente. Entendi, Tá? O entendi. tempo inteiro o sistema ele vai Ele lê a pista também. medir a inclinação se eu estou numa subida, numa descida, numa curva ou numa reta. Entendi. Né? Então ele faz essas medições assim simultaneamente e começa a trabalhar. Falou, pô, você não está numa velocidade adequada para essa pista. Ou nessa curva você está você está tendo uma hiperaceleração lateral. O tomamento ele acontece, Rafael, quando você tem um excesso de velocidade lateral. Né? Ele perde a estabilidade e, por consequência, o movimento do tomamento, até a gente tem grandes vídeos que a gente apresenta nas nossas reuniões, a gente mostra exatamente o movimento do tomamento, minuto a minuto, como é que acontece um tomamento, por exemplo. Eu quero perguntar, como é que é essa tecnologia? É câmera? Hoje os carros para ter essa tecnologia tem aquelas câmeras 360, né, na frente, sensores. É a mesma coisa que os veículos normais? E outra, segunda, ele pode ser colocado em qualquer veículo ou não? Isso, hoje a gente atende qualquer modelo de carreta, como eu te falei, a gente tem desde um porta-container a uma carreta que tem carga viva ou por exemplo, o transporte de baú, o transporte de mercadorias eletrônicas. O sistema atende qualquer implemento, tá, Rodrigo? Não tem classificação de qual a diferença, se é um tanque ou se é um bitrem, um rodotrem ou um container. Idade do veículo. Olha, seria ideal aí uma carreta que tenha pelo menos de 10 a 12 anos de uso, porque você está falando de um produto também muito antigo, né? Se a gente for analisar as temáticas de freio. A gente está falando aqui, Rafael, do futuro da mobilidade. Tá? Esses questionamentos, quando a gente se depara com o mercado, a gente está falando de um sistema que quando existia um caminhão que anda sozinho, a gente já tem a carreta. A gente fala hoje de 2 a 3 funções, tá? Por exemplo, do EBS ou do sistema anti-tomamento. Aqui existem mais de 60 funções, tá? A gente tem sistemas, inclusive, que o nosso mercado ele não suporta o tanto de tecnologia que esse produto tem. Hoje eu consigo, por exemplo, medir o peso da carreta, se ela tem excesso de peso. E eu poderia internamente, com o apoio do gerenciamento de risco, impedir, por exemplo, uma saída de uma carga de uma carreta com excesso de peso. Teu sistema já dá isso. Já permite isso. Entendi. Ou a calibragem dos pneus adequados. A gente tem um problema muito grande que é o superaquecimento de freios. A gente tem sensores hoje que eu consigo fazer lá a calibragem dos pneus e identificar, por exemplo, o superaquecimento. Hoje tem muito problema com isso. A gente tem operações como o Cegonha, né, que também é um veículo onde você coloca pesos de forma desproporcional, ou seja, você coloca uma caminhonete com um peso muito grande na frente, um outro veículo mais leve na ponta, ou seja, se você mesmo cria ali, se não tiver um especialista nessa programação, você mesmo cria um desequilíbrio, né, uma desarmonização, onde o veículo ele vai ficar instável. Né? É como se você pegar, por exemplo, um avião, você equilibra, a gente estava falando um pouco mais cedo sobre aviação, você equilibra o combustível entre as asas. Né? A melhor forma de você ter hoje um transporte seguro é você equilibrar o peso da carga. O problema é que a gente tem cargas que são completamente desproporcionais, né? Principalmente quando a gente fala do agrobusiness ou das cargas vivas aí. Então, assim, Rodrigo, atendemos qualquer implemento, qualquer tipo de carreta. A gente está falando do futuro da inovação, da mobilidade, né? Quando tiver um veículo que anda sozinho. Tem uma função que a gente apresentou numa dessas convenções que é muito interessante, que é um sensor de estacionamento. Né, que a gente tem hoje comum no veículo, né? E quando a gente começou a apresentar lá, o transportador falou, pô, por que eu quero saber um sensor de estacionamento? Dentro disso eu tenho uma imobilização, ou seja, se você estiver dando ré no seu pátio, tiver uma pessoa, né, eu tive num transportador que ele teve um falecimento de uma pessoa que estava dando ré com a carreta e houve um acidente. Ele freia sozinho. Então, a gente tem muita tecnologia hoje disponível, mas todas elas estão a serviço da vida, ou seja, a logística a gente tem que estar a serviço do ser humano. Né? Então, a gente preserva muitas vidas. Também atuamos contra o acidente para preservação do patrimônio, mas nosso maior patrimônio realmente são as pessoas, né? Preservar vidas. A gente tem vídeos quando a gente mostra um coletor de lixo, por exemplo, muito lá fora, né? Ele coletando lixo e muitas vezes tem muito acidente com relação a isso. Então a gente tem sensores já que param o caminhão e não deixam ter ali um acidente que vai ser obviamente fatal. Falando ainda das estruturas das rodovias, né? A gente comentou aqui daquelas que tem uma faixa só, não tem acostamento, você não tem, enfim, diversas condições precárias. E uma das que chama atenção também são as placas de velocidade, né? Porque você pega curvas, ou pontes, ou retornos, enfim, que tá lá a placa para velocidade, mas se um caminhão carregado passar ali naquela velocidade vai tombar.
quanto mais um bitrem que muitas vezes não tem nem o ângulo para se Não fazer a consegue curva. fazer né? a curva, sim. Como é que você tá vendo isso, Diogo? Como é que você enxerga essa problemática assim no... Tá, realmente é um problema nacional, assim, né? Você tem despadronização de velocidades, né? Você Aham. pega uma rodovia, ele vai ter em alguns momentos Bizarro. 3, 4 velocidades por o mesmo trajeto, né? As leis são muito antigas. Recentemente a gente tinha em São Paulo uma lei onde você podia trafegar a 50 por hora em uma pista, na outra 60 e na outra 70 por hora. Se a gente analisar hoje o padrão normal, sei lá, o trabalho que a gente executa, nossas idas e vindas ao trabalho, as nossas atividades, realmente é uma velocidade. A gente quer ter mais tempo, mais performance, mas é uma velocidade ideal. Hoje a gente participa de estudos globais, por exemplo, eu estou conectado com estudos relacionados à Índia, aos Estados Unidos, onde a velocidade lá, por exemplo, eu estava em Paris agora, é 60 km por hora por um caminhão. Quando você fala em questão de um veículo autônomo, né? Quando você fala de um veículo pessoal, né? Como nós conduzimos aqui, qual que seria o limite ideal hoje de uma rodovia? 100 por hora, 70 por hora, 120 por hora? Né? Às vezes você se depara com veículos a 200 km por hora e aí você tem grandes acidentes. Então, realmente falta um estudo mais amplo, né? Principalmente atualizado. Muitas vezes a velocidade ela foi desenvolvida há tempos atrás, onde os veículos tinham até dificuldade em atingir essa velocidade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da Marginal Tietê, você tinha lá 90 por hora, mas os veículos tinham bastante dificuldade em atingir esse limite máximo de velocidade, e hoje qualquer veículo do menor potencial, ele ultrapassa isso com facilidade, em um curto espaço de tempo. Aham. Então a questão da velocidade, ela tem que ser reestudada, como a gente falei, fora do país, fora do Brasil, existem legislações específicas para isso, onde realmente não existe esses excessos de velocidade, não existem pistas assim, onde o motorista pode trafegar a mais 100 por hora, principalmente com um caminhão. Tá? O caminhão hoje, no máximo, é limitado a 60, 80 por hora em alguns países da Europa, por exemplo. Você acha que no Brasil funcionaria igual na Alemanha, naquelas autobahn lá que tem, sem limite ou não? Nas rodovias? Tudo que quando você fala que é sem limite, você assume um alto risco, né? Principalmente quando a gente fala na questão de prevenção do acidente. Como o nosso negócio é caminhão, é o transporte rodoviário, né, a gente tem participação aí e acreditamos que o caminhão não poderia estar mais do que uma velocidade aí de 70, 80 por hora, que seria uma condição muito boa de frenagem, de desvio, né? A gente tem obstáculos, você tem neblinas, grandes acidentes acontecem nas serras, por exemplo. A gente tem aqui dados em São Paulo, que o Sudeste, por exemplo, Minas, São Paulo, representa 43% dos acidentes. Tá? Então, você pega o mapa do Brasil, 43% dos acidentes acontecem no estado de Minas e São Paulo. O que precisava ser feito, por exemplo? Como é que o gerenciamento... Quando a gente fala em gerenciamento, a gente falou um pouco anterior, por exemplo, de projetos. Antigamente, você tinha as grandes gerenciadoras, as empresas fazendo projetos de gerenciamento de risco. Né? A gente tem todos esses dados e várias empresas também têm essas mesmas informações. Deve ser feito um trabalho. Nesse trecho, por exemplo, de Minas, ou nesse trecho que você tem grandes curvas ou grandes trabalhos, um tempo maior de parada para o motorista, um descanso, reduzir a jornada desses motoristas. Eu tenho certeza que com poucos trabalhos você consegue melhorar esses resultados. Né? Com poucos estudo ali, você consegue ter uma performance melhor. É que assim, minha opinião, né, eu vejo assim, que isso, acho que a tecnologia, ela traz muito benefício, realmente, e tem que ser, e tá evoluindo para isso. Hoje, você pega veículos de passeio mesmo, eles saem com... Antigamente, daqui a pouco é obrigatório, né, a freagem automática, praticamente quase todos têm. Mas eu acho que ainda depende muito ainda tem um peso muito grande do Estado em relação à qualidade das rodovias, para você ter uma tecnologia que, assim, não tecnologia, mas assim, que praticamente o acidente reduza drasticamente. Assim, Eu não vou sei. discordar um pouco, Japa, porque assim, aí se você tiver estatística para É isso, uma boa. mas, pô, eu vejo todo dia lá acidente acontecendo em pista boa, cara, que é onde o cara tem condição de desenvolver uma velocidade maior. Talvez seja uma mistura entre imprudência de motorista, pessoa, com falta de estrutura. Eu sempre brinco que assim, a estrutura do Estado eu não consigo mexer. Não sou governador, mais não lento, sou né, o presidente. processo. Por isso que eu acho que é difícil você Não mudar depende de isso. mim, né? Motorista não depende de mim, seguradora não depende de mim, transportadora.
Então eu tenho que trabalhar com isso e o que eu posso fazer dentro de casa para contrapor isso. Sim. Esse é o ponto. E aí, voltando, se o cara já tomba na estrada boa, reta, porque tá desenvolvendo velocidade, porque tá dormindo, porque tá no celular, porque, enfim, vários motivos, quanto mais enfim. Não, tem que ter. Eu É. acho que tem que ter. Tem que ter essa tecnologia. Uma pergunta muito interessante que o Rodrigo havia feito, né? Esse tema é baseado por câmeras, é baseado por relatórios. Como eu comentei, eu estou há mais de 20 anos nesse segmento e desde então tudo era baseado em relatórios ou filmagem, né? Ou você lê o acidente ou você agora visualiza, né? Você tem a possibilidade da câmera lá, qual que é o melhor? Quando a gente fala que o implemento, né, que a carreta ela vai tomar uma ação, ou o caminhão, a gente está agora numa nova geração de sistemas também para o caminhão anti-colisão. Eu acredito que nas próximas edições da Fenatran, isso vai ser muito mais latente. Como a gente tem esses parceiros, a gente recebe muita informação de que vai ter muitas montadoras falando principalmente dos sistemas anti-colisão. Então, quando a gente fala que um caminhão ou um veículo ele vai atuar contra o acidente, as empresas, as organizações ainda pensam que vai ser um relatório ou que vai ser uma filmagem, né? Não, aqui a gente está falando de uma tecnologia que o próprio veículo vai impedir o acidente. Né? Diferente de eu fornecer um simples relatório e falar assim, teve um acidente, excesso de velocidade, curva perigosa, Rotatória. tombou. Né? Você quer que eu te mostre a filmagem? O erro, onde que apontou o erro? Não, a gente está trabalhando realmente à frente disso. A gente está entregando para o mercado agora não só relatórios, mas realmente uma condução segura. Ação, né? Tanto é que a gente superou agora todos os nossos clientes que já têm a tecnologia, onde nós não registramos nenhum acidente com tombamento. Todos os clientes que têm o sistema, zeramos o tombamento. Não aconteceu. E até um outro dado que ele trouxe, né? 43% dos acidentes estão em São Paulo e Minas. Minas, beleza, você tinha algumas estradas bem ruins lá, curvas, etc. Mas São Paulo, cara, as estradas não são das piores, né? Vamos dizer que... As melhores estradas do Brasil estão em São Paulo. E mesmo assim tomba. Um tipo de acidente que eu vejo muito é aquele negócio assim, você tá aqui numa pista X que, sei lá, 60 por hora, e aí vem a rotatória e o cara percebe em cima, não freia, ou tava acima dos 60, enfim... Como é que o seu sistema ele consegue prever essa rotatória chegando? Como é que atuaria nesse sentido? A gente não está conectado, por exemplo, a como se fosse um Waze, né? Que você tem uma leitura das rotas, ou que vai seguir à frente, ou se tem... a gente tem algumas coisas que isso está avançando para chegar nesse caminho, nesse ponto de você realmente prever o transtorno que há na rodovia e você automaticamente reportar os veículos que estão conectados com esse sistema. Isso é uma evolução do que a gente está desenvolvendo com os nossos parceiros. Quando a gente tem uma falsa impressão quando a gente fala São Paulo, Rafael, que a gente tem aqui a rodovia dos Bandeirantes, a gente tem rodovias, entre outras vicinais ali, que são muito boas. São Paulo faz fronteira, por exemplo, com Minas. Grande parte, antes de você chegar em Minas, você pega parte ali da Fernão Dias, faz parte de São Paulo. Ou você tem as serras aqui, por exemplo, do Sul, ou você tem as serras do Rio. Então, São Paulo, é um estado muito grande, ele faz fronteira com grandes serras e grandes estados. Então, por isso que a gente tem ali um número muito grande com relação ao acidente e a gente acaba absorvendo aqui para nós e a gente pensa ali, poxa, mas a gente tem a Bandeirantes, por exemplo. Até se a gente comparar com o roubo, 80% dos roubos estão em São Paulo e Rio. Então, assim, também tem o volume de carga aqui gigantesco passando, né? E a gente tem cenários de filas o maior porto tá aqui em São Paulo, os caras querem competir para chegar lá. E dentro dessa competição, você tem muito o cenário de autônomos, né? Eles precisam entregar rápido para sair rápido e pegar outra carga e seguir e etc. O autônomo, muitas vezes, ele não investe tanto assim no seu veículo, né? Ele compra e trabalha com aquilo por um bom tempo. Como você enxerga esse mercado para vocês? Hoje é um mercado bem interessante e o principal causador de acidente é o motorista autônomo, porque ele quer performar o tempo inteiro. Ele quer chegar rápido, ele quer economizar no combustível. Eu tenho situações aqui, a gente já se deparou com casos reais, que o motorista tombou o caminhão, ele perdeu a vida para ele economizar pneu. Porque ele suspende um dos eixos. Se a gente pegar o exemplo da carreta, que essa carreta tem 4 eixos. O motorista ele suspende uma roda, 2, com a carreta pesada, para não gastar o pneu.
Ou seja, ele teria muito mais estabilidade, muito mais segurança. Né? Então, quando a gente fala que não há um investimento no autônomo, sim, de fato, porque ele é perto da cadeia logística, ele tem um potencial financeiro muito menor, Aham. ele acaba deixando realmente de investir. O que a gente tem feito lá é o contrário, Rafael. A gente tem feito parcerias com grandes seguradoras que entenderam que há um risco. Hoje nós temos seguradoras que investem, inclusive, na tecnologia, que colocam como item ali obrigatório para trafegar. Uhum. Isso tem realmente reduzido os índices de acidente com essas pessoas. É, eu acredito, Rafael, que se não houver ali uma força de todas as entidades, seja uma seguradora, gerenciadora, ou embarcador, ou o próprio porto, ou aeroporto, ou os empresários do agronegócio, se a gente não realmente fizer um trabalho em conjunto, a gente nunca vai conseguir reduzir esses números, Uhum. né? Porque a gente está buscando realmente performance. É humanamente impossível, a gente tem casos de motoristas que dirigem 16 horas. É louco. Né? Quantas horas esse profissional dorme? A gente fez um estudo aqui com o Instituto Sony em São Paulo, onde a gente conseguiu entender a melhor performance de um ser humano. É como você acorda de manhã, vai para academia, você está disposto ao exercício. Já às 6 da tarde você não tem tanta disposição. Você imagina um motorista que ele acorda às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, ele vai dirigir ali. Ele vai começar a primeira parada com 1.000 ou 600 quilômetros, nessa média entre 1.000 e 600 quilômetros. Ele vai fazer a primeira parada, ele vai fazer uma refeição que muitas vezes é mais de 1 quilo de alimento, né? Ele vai ter sonolência. Nossos índices de acidente, ele começa a acontecer a partir do meio-dia. Isso se reflete principalmente à noite. Então, a gente tem um pico de acidente muito grande após o meio-dia, né? Ele tem uma boa performance entre 4 horas da manhã até a hora do almoço, e depois disso ele começa a ter picos de sonolência, onde também se envolve acidente, principalmente acidentes onde ele dorme ao volante e tem colisões tanto de sair fora da pista ou colisões com outros veículos. Uhum. Outros estudos que a gente tem feito também, Rafael, está associado, por exemplo, aos dias da semana. Onde eu tenho mais acidentes? Às sextas-feiras. Olha que engraçado. Por quê? A pressa de chegar em casa. Né? As pessoas estão realmente acelerando mais o caminhão ou para retornar para a residência ou para entregar rápido a mercadoria e voltar ao trabalho. Talvez por uma pressão, né, operacional, por uma pressão logística, mas se nada for feito nesse sentido, né, não adianta só a gente também colocar a tecnologia no caminhão. Né? Precisa ter todos os movimentos, aí, todas as empresas estão engajadas em realmente reduzir os acidentes, porque uma hora o acidente não traz só prejuízo, traz vítimas. Aham. Uma hora podemos ser vítimas, né, de uma imprudência no trânsito. É isso. E os grandes empresários aí, que nem você comentou do agronegócio, eles estão, assim, essa galera, que talvez seja o maior número de transporte aí no país, você tá tendo acesso a eles? Quando você instala um equipamento num autônomo, por exemplo, que o veículo é dele, o teu sistema, ele liga, desliga, ou seja, se ele tá carregado, é obrigatório manter ligado, mas se ele tá sem carregar e ele quer dirigir do jeito que ele quiser com o veículo dele, dá para desligar também. Tem essas possibilidades? Como é que é? Essa opção de liga e desliga ele não vai ter nunca, né? A gente não tem Aham. como prever em qual momento o sistema tem que Bom. atuar. Legal. Né? Inclusive, a gente informa em alertas, né, o monitoramento, as empresas de gerenciamento, todas as etapas do transporte, como esse motorista está conduzindo, se ele está cometendo muitos erros de condução. O que é bastante interessante, Rafael, no primeiro momento, quando você implementa o equipamento, né, quando você instala a tecnologia, o motorista ele vai começar a ser poldado. Uhum. Ele vai sentir que o veículo não está deixando eles, por exemplo, aquelas manobras arriscadas. A gente tem até vídeos que a gente demonstra também, a gente fez todas as validações aqui no Brasil. Era muito comum o motorista fazer aquela quebra de asa, ou seja, ele joga o veículo para um lado e joga o veículo para o outro em alta velocidade, ele dá aquela, Uhum. ele acaba saindo de lado. Então tem muitas coisas que, por exemplo, ele vai tentar fazer e a carreta impede. Né? Então ele não tem como ele ir lá e desligar ou ligar o equipamento. O equipamento ele está o tempo inteiro ligado e atento para corrigir qualquer erro de condução. E entre 3 e 6 meses depois que após, né, ele fazer a instalação, a gente já começa a pegar os relatórios onde ele começa a ter menos erros de condução. Ou seja, no primeiro momento você tem lá um motorista que está seguindo de forma como ele sempre conduzia, e depois de 3 a 6 meses você começa a perceber que o sistema não está atuando mais da forma como estava acontecendo. Ele meio que já educa o motorista, digamos assim. Ele vai entendendo. Bom, uma solução, não sei se já pensaram nisso, eu às vezes fico viajando, não existe como colocar tração na carreta também, né? Como se fosse carro 4x4, assim. Ter um motor atrás, assim, que faça com que ele tenha força, porque isso é mais estabilidade também, né, pra carreta, né?
Tô viajando aqui, não sei. Não, eu me lembro, mas isso já existe, Já tá, existe? Rodrigo? Isso já existe porque fora do Brasil tem muitos sistemas que estão ligados a sistemas elétricos, né? A próxima geração de veículo ela vai ser elétrica, né? Uhum. Embora tenha comentários, tenha pessoas que não concordam com isso. E um desses projetos elétricos é um eixo eletrônico, ou seja, a carreta ela vai ter num dos eixos dela uma tração eletrônica para ajudar nas subidas, ou seja, para você distribuir a tração do veículo. Então isso já existe, a gente também já participou, tem uma empresa brasileira, tá muito grande, que fez esse projeto, inclusive estava nas edições da Fenatran, mas é um projeto que vem lá de fora também, ou seja, a carreta ela tem placas solares. Eu imaginei nisso, botar um monte de placa Por solar cima, pra assim, gerar você vai nos energia. Estados Unidos, já tem muitas carretas com placas solares, Louco. até porque o caminhão lá fora, ele é praticamente uma casa, né? O motorista, ele dorme, ele toma banho, Não, tudo dentro do caminhão. Os caminhões são gigantes. Então, ele consome ar-condicionado, principalmente agora nessas baixas temperaturas. Então, a carreta realmente ela está armazenando energia e coletando e também está ajudando na tração. Então, já existe esse eixo que traciona, que ajuda a tracionar, mas é uma proposta elétrica, né, para o veículo que vai ter essa condução elétrica. Eu acredito que o Brasil vai ser uma realidade também em alguns anos, né, os próximos anos. O problema é que tudo aqui chega mais tarde e a questão econômica às vezes inviabiliza bastante, né? Acho que talvez você deve ter isso. Putz, para mim hoje o investimento vai ser alto, não vou conseguir colocar. Às vezes deve ocorrer esse tipo de situação, né? Do cliente saber que tem um problema, mas, puta, eu vou ter outro custo. Não tem um empresário brasileiro de caminhão, Sim, transportador. o grande problema do Brasil realmente é o custo Brasil, né? Embora a gente não perceba, né, nossa moeda é real, mas a economia é dolarizada, né? A gente compra um caminhão, hoje custa R$1 milhão, né? Mas se você converter lá fora, ele é os mesmos $300 mil, ou ele tem, todas as coisas têm praticamente o mesmo valor em todos os lugares. A diferença é que em alguns países você vai ter menos impostos, outros mais impostos. Nosso problema aqui são mais impostos, né? E uma economia baseada em dólar, sendo que nós ganhamos em real. Então hoje você tem um caminhão que custa, para começo, quase R$1 milhão, hoje estão batendo esse preço, e uma carreta que antigamente, quando a gente começou a trabalhar com esse negócio, tinha um preço ali de 80, 90, até R$100 mil. Hoje ela bate quase 350 ou R$300 mil, dependendo do que você vai implementar. Nós temos acessórios hoje, Rodrigo, que a gente pode implementar uma carreta que ela pode custar mais do que o caminhão. Como eu te falei, que a gente tem mais de 60 dispositivos hoje para colocar numa carreta, tanto para ampliar ainda mais a segurança, ou para trazer mais performance, ou para ajudar o transportador a realmente economizar combustível. As pessoas elas querem fazer performance de forma errada, às vezes lá desengatando o caminhão numa descida, né? Então a gente tem formas de fazer isso, as montadoras indicam aí de outras formas, principalmente manter o veículo engrenado, entre outras, uma velocidade constante hoje também é uma das formas de economizar. Então a gente tem vários projetos aí, tem várias situações, a gente é um celeiro de tecnologia, né? Graças aos nossos parceiros aí, a gente tem bastante novidade para mostrar. Ô, Diogo, me tira uma dúvida. Hoje existe aí no mercado aqueles sistemas faciais lá que enfim, identifica ali que o motorista está com sono, está cometendo alguma infração e etc. Nessa questão do sono, por exemplo, se a gente entende que a câmera já teve a fadiga identificada, avisou, fez isso, fez aquilo, só que o motorista é senhor da decisão, ele vai seguir a viagem e tal. Já existe alguma coisa assim de conectar esse sistema com o seu sistema até para, agora você vai parar mesmo, a gente vai diminuir. Existe isso ou não? O que a gente faz lá, isso é uma pergunta bem interessante, Rafael, porque você tem hoje sistemas de tecnologia, mas, por exemplo, se você identifica uma sonolência do motorista, ninguém vai atuar, porque ele tem uma rota, ele tem uma programação, a gerenciadora, as pessoas que estão monitorando ele, ou o próprio empresário, que é a performance. Ou seja, aquilo que eu te falei, você vai ler depois o acidente. A causa do acidente foi a sonolência, porque você identificou. Mas você não tem uma atuação para ele parar para o descanso. O que nós temos hoje na carreta, a gente associou, a gente pegou uma necessidade de mercado, entendemos todo o plano lá de logística e gerenciamento de risco e incluímos na carreta. Ou seja, eu consigo, a partir do momento que, identificado pelo monitoramento, que esse motorista está, por exemplo, com uma sonolência, a primeira parada que ele tiver, eu vou programar, a carreta não vai movimentar mais. Se ele tem que parar às 10 da noite e trafegar no outro dia às 4 da manhã,
esse vai ser o horário programado. Uhum. Então, quando a gente fala do autônomo, por exemplo, que é o maior causador de acidente, na hora que ele informou o gerenciamento de risco, ele não tem nenhum botão para ligar e desligar, que muitas vezes ele para o descanso e acorda 1.000 quilômetros para frente, porque os dispositivos foram desligados. Na hora que eu programar a carreta, ele não movimenta mais. Ela vai ficar imobilizada no lugar de segurança, mantendo a carga em segurança, a vida dele e obrigando esse motorista a fazer um controle ali de jornada dos motoristas. Ou seja, seu sistema serve como um bloqueador adicional ali também Sim. para as paradas, enfim. A gente adicionou também funções de segurança para atender. Hoje a gente entrega as duas soluções, tanto o acidente quanto o roubo. A gente tem 2 remédios para tratar os 2 maiores problemas dos sinistros hoje no Brasil. Entendi. E como que tá essas conversas com as seguradoras para... Como é que é quando você Então. traz uma tecnologia nova, como é que é acessar as seguradoras? Como é que é fazer a tecnologia decolar? No primeiro momento, como eu te falei, a gente está há 10 anos no mercado. Aham. Né? O primeiro desafio é a gente superar ali, a gente superou crises, né? O Brasil, impeachment, a gente passou pandemia. Então, o primeiro desafio é a gente mostrar que a gente está vivo e superamos grandes desafios. O mercado segurador, assim, ele quer ter a solução, né? Mas, como eu te falei, nós estamos num mercado de 30 anos já Aham. de tecnologias para gerenciamento de risco. Então, eles confiam muito que vai funcionar ou não vai funcionar. Então, o primeiro momento é, poxa, vamos ver se isso sobrevive às adversidades, aos clientes, vamos ver a aderência desse produto no mercado, para depois a gente começar a implantar. Na atualidade, como eu te falei, 10 anos depois, a gente tem hoje grandes apólices, atendo grandes contas, as principais embarcadoras, a gente tem clientes muito fortes hoje no Brasil utilizando a tecnologia, já superamos a marca de 30 mil clientes, né? O que é importante dizer, quando a gente fala o nome do nosso negócio, as pessoas, elas às vezes vão pesquisar para ver o potencial e o tamanho da empresa. Não fomos nós que desenvolvemos o produto, a gente trouxe, como a gente começou no começo, a gente trouxe de uma montadora de mais de 100 anos no mundo, né, que é a maior hoje do mundo, que fatura mais de 1 bilhão de euros, tá, em todo o globo, que abastece todas as montadoras. O nosso único trabalho foi desenvolver tecnologias que se adaptam ao gerenciamento de risco, ou seja, a gente criou funções que vai atender a necessidade de gerenciamento de risco e os sistemas que vai atuar contra o acidente. Então as pessoas às vezes confundem, pensam que é a nossa empresa que trouxe ou que desenvolveu. Não, a gente representa aí os principais fabricantes globais e que a gente fez algumas adaptações ali para o nosso cenário brasileiro. E dentro desse cenário assim das seguradoras, você hoje caminha mais no transporte, mais no frota, nos dois? Hoje é muito dividido, né? A gente tem tanto os frotistas quanto a área de transporte hoje é muito, muito equalizado, não tem um mais ou menos, né? A gente tá atuando em sinergia com todos. Vocês atuam muito na parte de transportes pela... como que eu posso dizer? Muito pela mercadoria transportada, onde tem mais aderência, por exemplo, sei lá, um cara que transporta só grão, soja, ou que tem maior índice de tombamento, seria o que mais contrata, ou sei lá, um cliente que tem muitas avarias também, garrafas, também há soluções para isso também? Hoje os nossos principais clientes estão também preocupados com o valor embarcado, né? A gente tem operações que já transportam até 80 milhões de reais relacionado à área de medicamentos. Temos operações também de grãos, né, um pouco menor, né, como eu te falei. O cenário hoje tem alguns segmentos que eles são muito resistentes ao investimento. Principalmente quando a gente fala do agronegócio, foi que a gente falou um pouco mais cedo O é menor. do autônomo. A cegonha hoje, a gente está desenvolvendo um grande projeto, tá, para acidente da cegonha. É engraçado como a gente falou das sinalizações de rodovias, né? Você sai com uma cegonha sabendo que a altura máxima ali é 4 metros, o motorista dirigindo vê que é 3, ele mesmo assim ele acha que vai passar e ali ele tem uma avaria muito grande. Ou o tombamento, como a gente falou em seguida. Então a gente tem setores, tá? Tem segmentos do transporte que é realmente extremamente resistentes a tecnologias. Eu já vi um acidente, é até um caso que tá bem famoso aí no Instagram, tá tendo esses Reels aí que o pessoal gosta. Manda aí pra mim. De um cara, eu acho que até aqui na Raposo, ele sai, pega uma lateralzinha assim pra fazer um retorno por baixo da ponte e trava, né, na ponte ali com a carga.
Aí eu fiquei curioso, porque eu conheço o lugar, né? Eu passo lá sempre. Fui lá ver, né? Fui buscar. Não tem nenhuma placa de altura. Nem na própria ponte, que geralmente tem ali, né? A altura da ponte não tem, nem chegando na ponte. E pensa que assim, como você vai sair e pra virar, teoricamente você podia ter aqui antes de você virar, né? Claro. Não tem. Se fosse só na ponte, ia ser mais difícil pro motorista ver. Ainda assim, também não tem. Aí eu fui pegar nessa pista de aqui, ó. Que vem, né? Também não tem. Como é que eu... Por isso que eu falo, eu acho que tem que ser uma mistura dos dois. É. A tecnologia com o poder público. É uma falha no gerenciamento de risco, porque a partir do momento que você traça uma rota, né, São Pode Paulo-Rio, ser, por que esse Uma motorista está saindo numa pista lateral? Né, sendo que a maior altura da ponte está nas pistas, né, expressas. Uhum. Né? Então, quando você tem, a partir do momento que você tem uma rota, acredito que as pessoas que estão traçando isso ou estão monitorando, deveriam criar ali olha, essa saída não dá certo, ou esse caminho, ou essa entrega, você precisa descer o carro antes, desembarcar num carro menor. Então, você ter realmente pessoas, como eu te falei, precisa ter pessoas realmente engajadas para que tudo aconteça. O que a gente tem feito para atuar no caminhão cegonha são sistemas que a gente vai delimitar a altura, ou seja, quando ele encostar com um caminhão que é o primeiro veículo que passa sobre uma ponte, óbvio, ele tem que fazer isso com uma velocidade baixa. Se ele encostou esse sensor, eu automaticamente travo a carreta, ou seja, eu não deixo mais ele prosseguir com o veículo, porque automaticamente ele vai danificar todos os carros. Então a gente superou a questão do tomamento na cegonha, com um ajuste muito fino ali de sensibilidade do implemento, e agora a gente está desenvolvendo uma solução para ajudar o motorista, sempre que ele tiver uma dúvida, por exemplo, né, se é que a gente pode colocar dessa forma, sempre que ele tiver uma dúvida sobre a altura, se ele for com uma velocidade baixa, na hora que ele encostar esse sensor na ponte, a carreta não movimenta mais. Entendi. Como eu te falei, a gente tem tanta tecnologia e tantos implementos, né, tantas operações, que a gente tem uma solução para cada negócio. Né? Cada negócio a gente trata de uma forma. E quando a gente volta na seguradora, já tem seguradoras encomendando estudos conosco. Né? Operações, principalmente, você fala cegonha, tem tomamentos, tem a questão da danificação. Qual é o prejuízo do mercado hoje com relação... Então, quando a gente fala o preço do sistema, da tecnologia versus um tomamento hoje, Rodrigo, é capaz de implementar quase 400 carretas. Nós temos parceiros, grandes parceiros corretores que têm radares hoje, que têm um gerenciamento disso, que apontam aí mais de 60 milhões de prejuízos em algumas contas, só com o tombamento. Ou seja, só o tombamento no Brasil representou em algumas contas, em algumas seguradoras, mais de 60 milhões de prejuízo. E você sabe se esses tombamentos, que você falou, a grande maioria é com autônomo, a idade do veículo influencia também? Os veículos são mais velhos, são mais novos, os que tombam mais? Sim, o veículo mais antigo, ele realmente influencia bastante, Rafael, porque ele não tem tanta eletrônica. E se a gente voltar, inclusive, lá atrás, né, o acidente antes dessa nova, vamos falar dessa nova era, que é dessa nova década, ele estava relacionado à falha mecânica. Né? O caminhão teve uma falha, perdeu o freio e aconteceu o acidente. Hoje, com a tecnologia, com todos os leitores e indicadores, o motorista ele consegue perceber quando tem um vazamento, o caminhão avisa, quando tem uma falta de pressão no óleo, quando tem uma falta de pressão no motor. E o próprio caminhão, muitas vezes, dependendo da marca e do ano, não deixa ele seguir viagem enquanto ele não realizar uma manutenção. O que a gente percebe é que tem alguns motoristas ainda que são resistentes a alguns dispositivos de segurança, como, por exemplo, o ABS. Eu já me deparei, por exemplo, com motoristas que desligam o ABS. Né? O que a empresa, né? De repente, as pessoas que estão nos assistindo deveriam doutrinar a permanecer com todos os dispositivos de segurança conectados. Simplesmente, o que é um ABS de uma carreta conectada? Ela está lendo a velocidade também do caminhão, ou seja, a carreta com ABS e o caminhão com ABS está fazendo uma leitura de ambas as velocidades. Ele vai entender a pressão que ele está fazendo no freio. Acontecia bastante, por exemplo, no passado, né, os veículos modernizaram, que o caminhão freava e a carreta passava por cima dele. Isso o ABS ele veio para resolver, ou seja, ele não vai travar as rodas, ele vai atuar em simultânea com a frenagem do caminhão, só que ainda observa o motorista que desliga o ABS. Ou seja, você poderia evitar, por exemplo, um acidente como esse, onde ele é atropelado pela carreta. E dá para você bloquear o cara de desligar? Existe alguma forma disso? Nem sabia que dava pra bloquear ABS, meu. Ele simplesmente não conecta, né? Você pensa, vamos imaginar que uma forma simples lá, você carregar o celular e simplesmente ele não conecta a tomada, tá? Essa função é fácil dele fazer
E, infelizmente, os veículos anteriores, eles permitem, tá, que você não conecte o cabo do ABS, o sensor do ABS. Entendi. Os atuais já não. Os mais Na novos. Smart Carreta da Autoparts, ele não consegue. Se Ah, ele não entendi. conectar, ele não movimenta a carreta. Entendi. Né? Então, é obrigatório ele estar sempre conectado. Nós reparamos nisso quando a gente começou a fazer a instalação, os caminhões não tinham cabo do ABS. Nossa. E a gente vai se perguntar por quê. Pô, mas você entende por que tem que... Não, os motoristas eles não sabem o porquê de o porquê tem tantos dispositivos ou para que serve cada função. Uhum. Né? E é uma função que poderia salvar a vida dele em uma hora, né? Ou de um esmagamento, ou de um atropelamento da própria carreta. Mas isso tá virando lei também, né? Você até estava comentando antes da gente gravar aqui que já tem um prazo para o sistema ser obrigatório sair de fábrica, né? Tudo no Brasil acontece por força de lei, né? Como eu te falei, eu sou advogado também, então eu acompanho muito essa questão legislativa, Assim. né? Eu acompanho bastante essa questão das leis. Os legisladores, né? A parte de trânsito, que cuida realmente dessa questão de trânsito e acidente, também entendeu que existe um alto índice de tombamento e acidentes relacionados aos veículos articulados, né? Então, desde 2022 teve uma prolongação por conta da pandemia. A pandemia atrapalhou muito essa questão de fornecimento de peças, microprocessadores. Então era para estar entrando em vigor em 2023, ou seja, praticamente todos os veículos, todas as carretas, né, que são fabricadas, elas eram obrigatórias a entregar o sistema anti-tombamento a partir de 2023. Uhum. Como houve uma falta de reposição de peças globais, né, isso foi prorrogado agora para 2025. E tomara que isso não seja novamente aí também postergado, né? A gente corre um risco, tem um movimento global também de falta, de crise, Uhum. a logística fluvial, marítima, que pode influenciar também nesse desabastecimento global. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. E você sabe me dizer se lei para idade de veículo trafegar existe? Por exemplo, talvez não trafegar, mas operar com um determinado tipo de carga, assim, existe legislação que aposenta o veículo? Não existe, nós não teríamos os carros antigos, Uhum. né? É muito assim, você tem que manter o veículo em estado de conservação, né? O que acontece é que aqui no Brasil você não tem, por exemplo, uma punição, Rafael, por uma imprudência. Uhum. Tá? Vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Se você tem lá multas de trânsito, por exemplo, você vai para um tribunal, você pode ser preso. Se você causa um acidente, tá? Por exemplo, você tem aqui uma embriaguez ao volante, né, onde você tem um acidente. Talvez ele vai preso, vai cumprir lá, de repente entrega uma cesta básica, fica pouco tempo preso e fica por isso mesmo. Tá? Então o que falta realmente é uma legislação muito mais rígida, ao ponto que se a pessoa cometer um acidente, você vai forçar ele a fazer manutenções, por mais que seja um carro antigo. Eu também sou colecionador de carro antigo. Por mais que eu tenha um carro antigo, eu tenho que ter o carro em ordem, seja com cinto de segurança, os pneus em ordem, lá o extintor que não era... Que era obrigatório, agora não é mais, né? Então você tem que manter o veículo em ordem. Não existe uma legislação que não permite você trafegar com um carro com mais de 20, 30, 40 anos. Boa, boa. E assim, em perspectivas assim pro futuro, né? A gente já viu que é uma realidade, né? Muitas coisas aí. Mas você acha que a tendência agora para os próximos 10 anos é isso se tornar meio comum assim para todo mundo? Porque acho que com isso acho que a vida de todo mundo vai dar uma melhorada, né? Em termos de acidente. O mercado ele vai conseguir perceber, Rodrigo, a partir do 2025, que vai começar a ter uma redução, principalmente nos índices de acidentes e também com a melhora também dos caminhões, das performances. O grande problema é que a gente tem uma frota remanescente, né? Você tem uma frota muito antiga, a gente está falando de mais de 1 milhão de veículos trafegando. E a reposição hoje de veículos, ela não acontece de uma forma tão rápida. Hoje, para você comprar um caminhão, você tem, às vezes, uma fila de espera. Né? Ou, muitas das vezes, você é um acesso de poucos. Né? A gente falou recentemente dos autônomos. O autônomo ele não vai agora numa Fenatran comprar uma carreta nova, um caminhão novo. Talvez ele vai rodar ainda por mais 10 anos, 12 anos com esse veículo. Uhum. Então, assim, vai existir sim uma redução drástica, né? Um trabalho muito forte com relação ao acidente e o tombamento. Porém, a gente vai ter a frota remanescente, onde é o nosso negócio, né? Que é trabalhar no aftermarket, no retrofit das carretas, realmente modernizar essa carreta antiga, esse veículo anterior, né? Esse é o nosso principal desafio e nós somos a única empresa aqui homologada para fazer isso no Brasil. Né? Então, assim, a montadora ela atende os implementos novos, as fábricas, entrega para todas as montadoras e nós atuamos nas carretas que estão remanescentes, nos veículos que estão aí em atividade. Boa.
Show de bola. Parabéns, cara. Obrigado, pô. Traz um benefício pra todo mundo. E tem que ter, A sociedade, né? eu acho que tinha que ser mais divulgado isso, cara. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você acha importante falar, Diogão? A gente foi bem amplo a conversa, né? Pô, obrigado aí pelo espaço também. E, assim, eu falo disso o dia inteiro, o tempo inteiro. Já fazem 10 anos aí que eu faço todos os dias apresentações, palestras, ou estou em alguns debates relacionados à prevenção de acidentes. É o que foi muito bem discutido, né? Boas perguntas também. Né? O que a gente pode considerar, realmente falta por parte também das empresas aí aceitar as regras das seguradoras, né? A gente tem feito um trabalho muito pontual com todas as corretoras, o corretor também conseguiu enxergar. Corretora também. Hoje a gente é parceiro das principais corretoras, todas elas já nos conhecem, também as seguradoras. Então a gente tem um posicionamento muito legal aí. A nossa meta realmente é eliminar do transporte riscos que nós podemos evitar. A gente entende que um acidente ele pode ser evitado, né? Diferente do roubo, né? Que é uma dinâmica onde ali você tem segurança, tem os dispositivos, mas o acidente a gente reduzindo a velocidade, instalando os dispositivos corretos, você consegue minimizar muito o acidente. Legal. E só uma última questão, a gente falou bastante de carreta, né? Dos sistemas para carreta. Vocês têm outros segmentos, tipo para ônibus, por exemplo, transporte de pessoas, algumas outras coisas focadas nisso também, não? Quando a gente sai fora da carreta, Rafael, a gente tem agora um dispositivo que é um limitador de velocidade. Ou seja, a gente programa lá pode ser um carro de passeio, qualquer tipo de veículo. A gente pensa em operações, por exemplo, de empresas que instalam internet, né, que fazem um trabalho com um carro de passeio, ou empresas de aplicativo que transportam pessoas. Hoje a gente consegue instalar dispositivos que controlam a velocidade desse veículo, ou seja, eu não permito que esse veículo ultrapasse, por exemplo, 100 por hora, ou 70 por hora, ou uma velocidade maior. Quando a gente pega veículos menores, né, para prevenção de acidentes, quando a gente fala também do caminhão, a gente vai trabalhar limitação de velocidade. Ou seja, eu estou dando muito mais atenção para esse motorista, eu estou impedindo que ele faça manobras arriscadas ou ultrapassagens perigosas. Quando a gente imagina nosso cenário aqui de São Paulo, a gente imagina que a 23 de maio, uma pista larga, mas tem algumas situações fora do Brasil que a gente tem uma pista, uma vindo e outra voltando. Numa única ultrapassagem, ou seja, aquele motorista que está apressado, ele vai contornar para sair da pista. Quando ele volta, já tem outros carros que ocuparam o espaço dele. A única opção dele é ou ele sai da lateral se tiver um guarda-reio, ou ele bate de frente com outro veículo. Então a gente conseguiu também bons resultados com prevenção de acidente, reduzindo a velocidade. Legal. Ou seja, segurando esse motorista numa velocidade 90 por hora, 70, né? Isso reduz bastante também o acidente. Boa. Obrigado, Diogão. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado por estar na nossa carretinha ali, protegendo a nossa carretinha. Obrigado mesmo. E vamos com tudo. Vamos que você tenha um bom ano aí. E, enfim, obrigado. Obrigado a vocês também. Estou à disposição sempre. Valeu, Diogão. Galera, que bate-papo incrível. Pra você ver a importância da prevenção de acidente e como a tecnologia pode transformar aí as empresas e a própria sociedade, a comunidade aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no Surecast no YouTube, deixar aquele like maroto nesse vídeo e nos outros aí, compartilhar esse vídeo com seus amigos, mandem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Cara, isso aqui é de importância muito legal, a gente acabou ampliando e abrindo, assim, vários leques sobre a importância disso. Deixe no comentário também o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostaram. E torne-se membro do canal, galera. Tem essa opção aqui também agora. Boa. Acho que é uma mensalidade lá de R$8, mais ou menos. Não é nada. O que você tem de benefício com isso você vai sempre ter acesso antes aos vídeos, de 24 a 48 horas antes a gente já tá postando lá, e aí já fica disponível para vocês. E em breve a gente deve inaugurar uma novidade aí, né, Jap? E aí vocês vão ter, quem for membro do canal vai ter alguns benefícios a mais aí. É isso aí. Além de fortalecer aí e ajudar a nossa comunidade de seguros aí. Boa. E sempre lembrando, Insurecast, um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. É isso aí. Obrigado, galera. Obrigado, Diogão. Um abraço, obrigado. Valeu. E até a próxima. Abraço.